Olha, no universo dos filmes de super-heróis, tem aqueles que são aclamados, outros que a gente esquece. E tem aqueles que ficam famosos pelos motivos errados. É exatamente o caso de X-Men Origins Wolverine, um filme que muita gente lembra como um dos piores da franquia. Mas por quê? Nesta análise, a gente vai bem além das críticas mais óbvias para descobrir um problema que está na própria raiz do filme. Sabe quando um filme não dá certo? A primeira coisa que a gente pensa no CGI que envelheceu mal, nos diálogos meio fracos ou naqueles personagens que não foram bem aproveitados. E vamos ser sinceros, esse filme tem tudo isso de sobra. Mas e se o problema de verdade for muito mais fundo? E se a falha estiver, tipo, no próprio DNA da história? Pois é, a fama desse filme não é das melhores, né? Tem uma análise que o descreve como o ponto de zero absoluto da franquia. É uma formação bem forte, mas que reflete o que quase todo mundo sentiu. Então, de onde vem essa reputação tão negativa? O que a gente quer mostrar aqui é o seguinte: todos os problemas que a gente vê na tela, as cenas meio esquisitas, as motivações confusas dos personagens, são só sintomas de um problema muito maior. O erro não está nos detalhes, mas no projeto inteiro. A estrutura do filme é fundamentalmente quebrada. E o mais irônico é que o próprio filme nos dá a metáfora perfeita para explicar o seu fracasso. Pensa no vilão final, aquela coisa, a Arma 11. Ele é basicamente uma colcha de retalhos, de poderes de outros mutantes, tudo combinado à força, e o resultado é uma bagunça que não faz sentido. Pois é, o filme faz exatamente a mesma coisa com a sua história. E aqui que a gente chega no ponto principal. X-Men Origins Wolverine não conta uma história coesa. Na verdade, ele tenta contar 3 histórias completamente diferentes ao mesmo tempo. Uma história de vingança, uma história de origem e um filme dos X-Men. E olha, ao tentar ser tudo isso, ele acaba não sendo nada direito. Então, bora ver como isso tudo se desenrola. Primeiro, a gente vai identificar essas 3 histórias. Depois, vamos analisar cada uma delas. A de vingança, a de origem e a trama dos X-Men. E aí, no final, a gente vai entender por que essa mistura toda simplesmente não funciona. Vamos começar pela história que deveria ser o coração do filme, o motor emocional. O Logan encontra um amor, esse amor é tirado dele de forma trágica e ele sai numa jornada sangrenta por vingança. A ideia é clássica, né? Tinha tudo para dar certo. Só que aqui, a coisa toda desanda antes mesmo de engrenar. Olha só essa linha do tempo, que bizarro! Nos primeiros 20 minutos, o foco é todo na origem do Logan, na equipe militar dele. A namorada, Kayla, que é a pessoa por quem ele deveria, mover céus e terras, só aparece com 20 minutos de filme. A gente não vê como eles se conheceram, como se apaixonaram, nada. E aí, poucas cenas depois, ela já morre. E aqui tá o problema fundamental. Para uma história de vingança dar certo, quem assiste precisa se importar com a vítima, né? Precisa sentir a perda. Mas como é que a gente vai sentir alguma coisa por uma personagem que a gente mal conhece? Ele é uma completa estranha pra gente. A base emocional da história inteira, simplesmente não existe. E a coisa ainda piora. Lá pelo meio do filme, o Logan encontra um casal de idosos super simpático. A gente passa um tempinho com eles, começa a gostar deles, e o que acontece? Eles são mortos de forma brutal. Do nada, o filme cria uma motivação de vingança totalmente nova e que, sinceramente, é até mais forte emocionalmente. Isso acaba ofuscando e sabotando a busca original pela namorada. E, para fechar com chave de ouro, no final, a gente descobre que a morte dela era toda uma farsa. Ela estava viva o tempo todo trabalhando com o vilão. Isso não só apaga qualquer pingo de emoção que a gente pudesse ter, mas faz a jornada inteira do Logan, a primeira metade inteira do filme, ser uma perda de tempo completa. A história de vingança não só falha, ela se canibaliza. Ok, vamos agora para o segundo filme dentro do filme, a história de origem. Era para ser o momento da gente entender quem é o Logan, né? De onde ele veio, qual é o conflito interno que define ele. O filme até apresenta umas ideias bem promissoras, mas, de novo, ele mesmo sabota tudo. Basicamente, a história de origem se apoia em 2 grandes ideias. A primeira é sobre o Logan aprendendo a lidar com as garras e a imortalidade. E a segunda, que é a mais importante, é o conflito com o irmão dele, o Victor, que levanta aquela questão: eles são assassinos por natureza? É isso que eles são? E no começo, o filme até que manda bem nisso. A gente vê o Logan tentando se afastar da violência, enquanto o irmão dele abraça essa violência toda. A base para um drama de personagem tá ali, prontinha. Mas, assim que a história de vingança entra em cena, o que acontece?
O Logan, que estava lutando contra essa natureza violenta, vira do nada uma máquina de matar viva. Ele fica até mais brutal que o irmão para conseguir a tal vingança. E o ponto crucial é, se os dois irmãos estão dispostos a matar sem nem pensar duas vezes, cadê o conflito? A discordância que era para ser o coração do drama deles, some. A luta interna do Logan foi pro lixo. E sem esse conflito temático, a história de origem perde totalmente a razão de existir. Isso leva a gente pro terceiro filme, que é o mais esquisito de todos. É a história dos X-Men sobre o vilão Stryker caçando mutantes para criar uma super arma. Essa trama é bizarra porque ela não se sustenta sozinha. Ela age como um parasita mesmo, sabe? Se alimentando das outras duas histórias para sobreviver. E o que eu quero dizer com história parasitária? É uma trama que nunca cria a própria base, a própria lógica. Em vez disso, ela vai se enfiando em cenas que pertencem às outras duas histórias, existindo ali na margem, sem nunca fazer sentido por si só. Vamos pegar um exemplo para ficar bem claro. A equipe vai para a Nigéria numa missão. Por quê? Ninguém explica direito. O objetivo é pegar uma pedra, que depois a gente descobre que é o adamantium. O Logan não faz quase nada e depois simplesmente larga a equipe. Por quê? Por causa da história de origem dele, daquela coisa de ele não querer mais matar. A cena toda não tem propósito nenhum dentro da trama dos X-Men. Ela só tá ali para servir a outra história. E a gente vai vendo isso acontecer passo a passo. Durante a maior parte do filme, a trama dos X-Men fica se alimentando das outras duas. Mas no final, o parasita toma o controle. Ele mata as histórias de vingança e de origem e vira o foco principal do terceiro ato. O resultado? Um final sem base lógica, sem motivação, onde as coisas acontecem só porque, bem, o filme precisa acabar de algum jeito. Bom, e aí a gente chega no X da questão. Tentar enfiar 3 filmes num só não resulta numa obra complexa e genial. Resulta numa bagunça pura e simples. Cada história pede uma coisa diferente, tem um tom diferente, um objetivo diferente, e elas batem de frente o tempo todo. E o mais importante é entender isso. As histórias não só convivem mal, elas se destroem. Uma sabota a outra ativamente. A vingança acaba com a origem faz a trama dos X-Men não ter sentido, e a trama dos X-Men, por sua vez, torna a vingança inútil. É tipo um efeito dominó de falhas narrativas. No final das contas, é isso. A tentativa de ser 3 coisas ao mesmo tempo fez com que o filme não fosse nada. Uma história de vingança sem sentimento, uma de origem sem conflito e uma de conspiração sem lógica nenhuma. É basicamente a anatomia perfeita de um fracasso estrutural. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no final. A falha de X-Men Origins Wolverine não é só sobre o Wolverine ou os X-Men, né? É uma lição sobre como contar histórias. O que acontece quando a ambição passa por cima da coerência? Fica aí a reflexão sobre o equilíbrio delicado que é preciso para se contar uma boa história.